Você acredita em mundo espiritual? Quem acredita em mundo espiritual? E você sabe quais são os portões de acesso? Existem 5 portais que dão acesso ao mundo espiritual. Você sabe quais são? Sabe, meu professor? Fala, sabe, Eric? Vou ajudar vocês. Quais os 5 sentidos humanos? Me ajuda? Olfato, paladar, são, visão. São os 5 portais que dão acesso ao mundo espiritual. A minha pergunta é, o que você tem feito? O que você tem cuidado dos seus sentidos? Como você tem vivido? Como tem ido a tua visão? Como tem ido a sua audição? Aonde você tem tocado? O que você tem ouvido? O que você tem comido? São portais de acesso ao mundo espiritual. Aí você vai falar, Kleber, que isso? Vamos lá. Quando Jesus foi conduzido por quem? Pelo inimigo ao deserto. Ele usou quais sentidos ele tentou? A Jesus. Qual, gente? Me ajuda. Paladar, audição e... Tem gente que está perdendo grandes bênçãos e está deixando de viver experiências. Porque, como a Larissa bem disse, tem deixado goteiras e goteiras, tem negligenciado na visão, o tato bate, a água não está nem aí. E uma vez eu preguei um tempo atrás, eu sempre digo isso. Toda cratera começou com uma rachadura. Começou com um negócio bem pequeno. E depois vira uma cratera. O que você tem deixado de fazer na sua vida que está implicando os seus sentidos? Que você não tem percebido, que tem deixado goteiras entrar na sua vida, tem deixado você cada vez mais fraco, cada vez mais negligente. O que você acha? Mas vamos lá, a palavra do Senhor. Abram comigo Juízes, no capítulo 14. História de um camarada muito conhecido por nós. Quando criança, os pais falam muito sobre ele. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao pai e à sua mãe, e disse, vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre o meu povo, para que vos tome como esposa dos filisteus, logo daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai, tomai esta, porque só desta tem se agradado? Mas seu pai e sua mãe não sabiam isto vendo do Senhor, pois este já procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, e ele rasgou, quem rasga um cabrito, sem nada ter em mãos. Todavia, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber do que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Pois naqueles dias voltou ele para tomá-la. E apontando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de mel, de abelhas. Tomou o favo nas mãos, e andando e comendo dele. E chegando ao seu pai e à sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram. Porém não lhe deu a saber do corpo do leão que o tomara. Como eu disse, e acabamos de falar, essa história vai começar dizendo que ele
foi a Tímina, na terra dos filisteus, e ele viu. E tendo ele visto uma mulher, ele se apaixonou por ela. Mas vocês sabem quem é Sansão? Um homem um jovem, nascido, separado. Seu pai, Manoá, recebeu do próprio Deus, dizendo que seria pai de um nazireu, deu diretrizes para ele, de como criar o seu filho, de como nortear o seu filho na presença do Senhor. E eles fizeram tudo certinho. Mas chega um momento da nossa vida que as decisões são nossas. Nós escolhemos os caminhos. Como o Eric já pregou aqui umas 2 vezes, como a Larissa bem lembrou, as decisões são nossas. Nós tomamos as decisões. E por que eu te perguntei se você tem cuidado dos seus sentidos? Porque essa história vai começar dizendo que, e disse, vi uma mulher em Tímina. Primeiro, ele desceu em Tímina, num caminho que era extremamente perigoso. Um caminho do qual muitos que desceram por ali de Israel já tinham passado um perrengue. Haja vista Gênesis 38, lá em Judá. A derrocada de Judá foi por esse caminho. E foi lá, teve com a mulher. E o interessante é que os israelitas, eles gostam de lembrar e conservar os feitos dos seus antepassados. Mas Sansão parece que não fez nenhum esforço para se lembrar dos erros já cometidos por seus pais. Dá a volta, por favor. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Eu não perco o foco, irmãos, do que eu estou falando. Haja vista que Provérbios vai dizer que o sábio não é aquele que aprende com os seus próprios erros, mas aquele que, olhando o erro do teu irmão, aprende com ele para que ele não possa cair. Sansão, ele teve diretrizes, ele teve a boa criação. Seus pais lhe ensinaram. Então, quando você vai ver o erro, você não dá oportunidade, ocasião, os estímulos humanos para errar o mesmo erro. E as pessoas, hoje em dia, têm feito totalmente ao contrário. Quantas das vezes eu vejo pais falando para os filhos, não vai, eu já caminhei por esse caminho, eu já fui por aí. Não faça isso. E tem aquela velha frase, a vida é minha. Graças a Deus eu nunca farei isso para meus pais. Mas infelizmente tem filhos que falam. E quando Manoá perguntou para ele, junto com a sua esposa, não há mulher entre nós que você se agrade? Não há aqui, dentro da onde você convive, da onde você cresceu, aonde você aprendeu as diretrizes de Deus, aonde você experimentou os milagres do Senhor. Não há ninguém, não há coisas aqui que possam te agradar para tomar como esposa? Não. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar de um animal, sobre a águia. A águia, ela é dos animais que voam. Da ciência vai dizer que ela é uma das mais robustas, das mais bonitas. Ela chega a ter o peso de 8 a 10 quilos. Com asas abertas, podem chegar de 3 a 4 metros. São excelentes predadores. Excelentes predadores. A sua visão pode chegar de 2 a 8 vezes mais do que a visão humana. A visão da águia, ela pode ser 2 a 8 vezes mais do que a visão humana. Ou seja, ela não perde o foco da sua presa. A sua presa nem sabe que ela está se aproximando, mas ela já viu a presa.
Ou seja, ela não olha nem para a esquerda, nem para a direita. Entenda isso. Se ela focar em algo, a sua visão se amplia grandemente. E ela não vai olhar nem para um lado, nem para o outro. Ela continua olhando o seu foco da sua presa. E o que eu quero te dizer? Que, além disso, ela não se relaciona com outro animal, a não ser águia. Quem já viu um falcão? Quem já viu um gavião? Lembra, não lembra uma águia? Lembra, não lembra? Tem uns que dizem até que tem pavões que lembram águia. Pode lembrar, mas não são águias. E a águia não se relaciona. E o mais interessante que você vai olhar da águia, você sabia que a águia ela monta seu ninho nos lugares que ela vai? Aonde ela vai, ela... isso cabe. Ou seja, ela vai montando o seu ninho. Está entendendo o mistério? Ela pega, vai no local. Pegou um galho daquele local, coloca. E ela coloca detalhadamente. É a única águia que monta o ninho entrelaçado de uma forma que não se desfaz. Ou seja, ela usa as experiências dela para montar o ninho aonde o filho vai nascer, aonde o filho vai crescer. As experiências da águia faz com que ela monte o local aonde o filho dela vai nascer. E ela passa para o local, vai montando, vai montando. E o que eu quero te dizer? Que a singularidade da sua personalidade diz muito sobre a multiplicidade da sua família. Das experiências que a sua família viveu e ali você cresceu. Você tem parte da sua família. Assim como seus filhos vão ter parte de você, daquilo que você viveu, daquilo que você tem passado. Mas não é você que decide por eles em certo momento. Assim como a águia faz com que o seu filho, em certo momento, voe, ela joga e ela só monta o ninho em lugares altos. Percebam, você já viu um ninho de uma águia? Alguém já conseguiu olhar a olho nu o ninho de uma águia? Porque ela só monta em lugares altos. Ela só monta ninho em lugares altos. Ou seja, ela só quer andar com gente que tem a mesma visão, só se relaciona com pessoas da mesma espécie. Mas o mais interessante é que a águia, se o filhote por si só não sair do ninho, ela mesma faz com que o filhote saia. Primeiro, ela dá bico em sua cabeça, para incentivá-lo. Você não está entendendo. E segundo, depois, o que ela faz? Enquanto ele não quer voar, enquanto ele não quer crescer, não quer criar a força necessária, ela joga do ninho. Os pais de hoje acham que tem que dar tudo o que o filho precisa, em vez de jogá-lo para fora do ninho. Ao invés de ficar botando na sua cabeça para que ele possa crescer. Eu vou repetir uma vez, eu estava numa discussão que falava que o erro do filho é culpa dos pais. Mentira! Sansão é a prova viva que é mentira. O erro do filho não é. Tem, irmãos. Tem consequências dos pais nos filhos? Tem, isso é inegável. Mas não diga para mim que má criação é conduta para algo ruim. Porque boa criação, você vê gente ruim. As pessoas, elas se perdem nesse sentido de definição. Isso é mentira. Sansão, ele teve todas as diretrizes, o pai cumpriu todas as diretrizes. Veio a voz de Deus a Manoá, o seu pai, e falou:
Isso, e se terás um filho, será sim. Sansão não tinha necessidade nenhuma para descer a Tímina, não precisava ir até lá. Ele não precisava ter ido. Ele escolheu e decidiu ir. E já chegou com a decisão tomada para os pais. Eu quero isso, isso e isso. O pai está lidando com o homem, o que ele vai dizer? Meu filho, não tem ninguém aqui, tem certeza. Você realmente precisa ir lá nos circuncisos e nos inimigos? Lugares errados, relacionamentos errados. É impossível, irmãos, caminhar para lados opostos de mãos dadas. Pessoas, elas não caminham para um lado nem para o outro se tiverem de mãos dadas. Um lado vai ter que prevalecer. Um lado vai, o outro não vai. As alianças que a gente faz sentido, que a gente vai fazendo na nossa vida, diz muito onde a gente vai chegar. As alianças que nós fazemos diz muito sobre onde nós vamos chegar. Jesus gostava de multidão, irmãos. Jesus amava a multidão. Jesus morreu pela multidão. A minha pergunta é, quando Jesus sentou à mesa, ele sentou com a multidão? Ele sentou com quantos? Com 12. E quando ele foi orar com quantos? Com 3. Mas para deitar no peito dele, ouvir as batidas do coração dele, quantos fizeram isso? O que eu quero te dizer com isso? Cada relacionamento tem um propósito, cada pessoa tem que ter um lugar na sua vida. Não é todo relacionamento que vai sentar contigo na mesa. Não é todo relacionamento que você vai ter que orar com ele. Não é todo relacionamento que ouve o seu coração. Com as suas alianças que você tem feito, com quem você tem andado, com quem você tem sentado à mesa. Jesus amava a multidão, ele vivia com a multidão. Ele deu a vida por ela. Mas propósitos requer alianças certas para aqueles propósitos. Você não consegue levar todas as amizades ou todas as pessoas para o propósito. Não consegue. Com quem você anda vai definir aonde você chega. Minha mãe sempre falava um ditado, que eu acho que cada ser humano brasileiro já ouviu isso. Me diz com quem tu andas, quem se mistura com porco. Minha mãe falava, mãe, mas todo mundo, você não é todo mundo. Pô, mas você não é ciclano, eu não sou mãe de ciclano, eu sou tua mãe. E eu falava, caramba. E minha mãe era catedrática, não. Tentava falar, não. Tudo bem. E ela sempre me dizia, para de fazer o que os outros fazem, que você não é xerox de ninguém. Mas todo mundo faz, problema de todo mundo. A minha pergunta é, essa geração, ela tem essa ciência? A geração atual, ela tem essa ciência? E eu ouvi de uma jovem essa semana que ela falava, eu botar filho no mundo? Nessa geração horrível? Nessa geração? Eu perguntei para ela, quantos anos você tem? Tenho 21. Essa geração é de quem? É minha ou é sua? Porque eu já passei, já estou já na casa dos 40, quase. Você está com quanto? Essa geração é minha ou é sua? Não, é o final da minha, é o finalzinho da minha. Falei, não, o final da tua não. Se você tem esse pensamento, me desculpa. Você está fugindo de uma responsabilidade que também é sua. Porque se você olhar para a sua geração e não querer fazer algo diferente para melhorá-la, você é um covarde. Se eu não me proponho a fazer algo para mudar a minha geração, ou com uma contribuição dentro daquilo que Deus, dos atributos de Deus na minha vida, é a pergunta que a Larissa fez. O que você está fazendo?
que você está vivendo? E aí? E aí, o que você tem feito? Você tem entrado e saído da casa do Senhor para quê? Me diz, você na internet, você aqui, você tem entrado e saído da casa do Senhor para quê? Porque você tem caminhado, porque você sabe que essas alianças não vão te levar para um bom caminho, mas elas estão te trazendo algo, algum retorno, e você tem caminhado com elas. Ou você tem colocado pessoas à sua mesa para sentarem à mesa, porque elas te recompensam com algo. E você sabe que não pode mais, no propósito, no momento que você está vivendo, ter essas alianças. Por quê e para quê? Você tem mantido elas perto de você. Paz, meus irmãos, até familiar. Com todo o cuidado que eu falo isso, até familiar. Minha esposa sabe disso. Eu sempre falei para ela, corta o cordão umbilical. Tem coisas que precisam ser cortadas para que você possa viver. São etapas da vida, não adianta. O ser humano precisa evoluir. São etapas. Você não escolhe. Você escolhe a roupa que você vai vestir. Você escolhe a faculdade que você quer fazer. Mas você escolhe o pai que vai ter. Você escolhe a mãe que vai ter. Você escolhe o filho que quer ter. Tem gente que é abençoado de pedir e vir. Eu quero 2, eu quero menina, vem. Abençoado seja essas pessoas. Eu estou esperando a minha vez, se o Senhor atender meu pedido. Mas amém, agradeço e fico feliz pelo que Deus tem me dado. Muito feliz. Voltando, irmãos, então, Senhor, ele tem feito, você não escolhe. Mas as decisões que você toma com aquilo que você convive no ninho que você nasce, são suas. A representação e a singularidade daquilo que você viveu dentro do ninho, só se refletem na sua vida adulta, se você quiser. Porque as decisões são suas. Sansão, ele teve uma criação, ele sabia a sua geração. O israelita, ele aprendia com todos os erros e acertos dos seus antepassados. Isso é conservadorismo, isso é dito até hoje, até os dias atuais, eles fazem a mesma coisa. Sansão, ele sabia, ele viu aonde Judá caiu. Ele viu aonde a vida de Judá se desfez, aonde Judá perdeu o cajado, aonde Judá perdeu o anel, aonde Judá perdeu o lenço. Ele sabia. Ele sabia onde Judá tinha falhado. E ele escolheu ir pelo mesmo caminho. As decisões que nós temos tomado realmente têm norteado e nos levado ao centro da vontade de Deus? As alianças que você tem feito realmente são alianças para andarem junto com você no meio da multidão? Ou são alianças para sentarem à mesa com você? São as etapas da sua vida. São pessoas para orarem com você? Ou são pessoas que para ouvirem o teu coração? Será que você tem colocado as alianças, as pessoas, no momento certo? Porque tem pessoas para andar contigo em multidão. Tem pessoas para andar no propósito contigo, em oração. Tem pessoas para sentar à mesa com você. E tem pessoas que são muito poucas. Bota muito poucas nisso para ouvir o teu coração. Tem gente que está perdendo o time. Está colocando quem é para estar na multidão na mesa, ou está colocando quem era para estar na mesa para orar, ou era para colocar quem era para estar na multidão para ouvir teu coração. Está falando da tua vida, falando de certas coisas, dividindo coisas com pessoas que não precisam saber nada do teu coração. Elas podem até sentar na mesa contigo, elas podem até orar contigo, mas elas não precisam ouvir o teu coração. Elas não precisam saber dos seus planos, dos seus projetos. Tem gente que não tem estrutura, irmãos. Tem gente que não vai entender. É megalomaníaco. Para quê? Para que essa palhaçada?
Eu acompanho um pastor, que ele é meu professor, e ele, numa aula, ele contou a história dele, de mais de 30 anos de ministério. Ele contou sobre um dia, com 19 anos, fazendo o seminário. Isso depois de 30 anos de ministério, ele dividiu essa história com a gente. Ele estava muito feliz no centro de Goiás para distribuir sopa, distribuir mantimento, distribuir cobertor. E no centro de Goiás ele olhou por debaixo de uma ponte, tinha uma casinha, bem feitinha, de papelão, com madeira. Ele chegou para o senhor: tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo. Como é que você está? Estou bem. Eu vim trazer uma comida e um cobertor para o senhor. Tá bom, meu filho, pode entrar. Ele entrou e sentou no espaço que só dava ele, o senhor. E ele falou para ele: pode comer? Ele: não quero comer, não. Agora não. Eu quero te ouvir primeiro. Ele: não, o senhor está com fome. Come. Ele: não, eu não vou comer antes sem dar graça. Ele olhou: da graça? Vamos dar graça. Se o senhor quiser, faça as honras, eu quero orar. Aquele senhor começou a orar. E ele disse que foi a oração mais linda que ele já ouviu na vida dele. Com palavras bem colocadas, palavras coloquiais, um português muito bem falado. E aquele homem orou, e a frase final desse homem que mexeu com o coração dele: morando em palácio, o Senhor que criou o mundo e tem o mundo nas mãos, aprova escolher vir na minha casinha, no meu barraco, para me visitar. Que presença maravilhosa sentir a tua presença, Senhor. E aquilo marcou a vida daquele homem. E ele perguntou: doutor, qual a sua idade? Eu tenho 50 anos, com a cara de 75. Ele tinha ruga até no rosto. Ele: qual é a sua história? A minha história? A minha história é que eu era presbítero da Assembleia de Deus, pai de 3 filhos. E um dia, trabalhando, os amigos falaram: pô, cara, a gente está vendo que você está triste. Você está um pouco triste. A gente vai beber. A gente sabe que você não bebe. Mas vai lá acompanhar a gente, só para você olhar, só para você ver. Portais abertos dão acesso àquilo que talvez você não tenha estrutura para administrar. Ele foi para esse local. Chegando a esse local, irmãos, vendo aqui, vendo ali, conversa vai, conversa vem. Ele falou que ele bebeu um copo. Bebeu o segundo copo de cerveja. Depois ele nem lembra mais de nada. Ele só lembrava que já tinham passado 3 anos e ele estava debaixo daquela marquise. A família não sabia se ele estava vivo ou morto. Ninguém sabia dele. Um homem que era funcionário público, largou o emprego, tinha uma família, tinha uma igreja. Ele falou que ele dormiu naquele dia, no dia seguinte ele acordou sem saber de nada. Naquela mesma marquise ele construiu a sua casa. E ele só ouviu o diabo falar assim: caiu! Caiu! E a mente dele falava: o que eu vou falar para a minha família? O que eu vou falar para a igreja? O que eu vou falar para os meus filhos? E o inimigo gritava no ouvido dele: caiu! Nós te derrubamos! Caiu! Tinham se passado 3 anos e aquele homem nem em casa foi. Aquele pastor novo, querendo ajudar aquele homem, correu atrás de um centro de recuperação ou de algo para ajudar aquele homem. Ficou 3 dias labutando, tentando achar um local para alocá-lo. Quando ele voltou no centro de Goiânia, aquele homem, que pasme, estava em viagem a trabalho, que ele morava no Acre. Era funcionário público que foi a Goiás a trabalho para se ter a vida destruída. Quando ele voltou, depois de 3 dias, falou: cadê fulano que morava nessa barraca? Tinha uma barraca aqui e tal. Fulano,
fulano morreu e foi enterrado como indigente. O coração dele começou a chorar, a sangrar, porque eu demorei tanto. Queria ajudar aquele homem, fazê-lo voltar para a sua família. E ele, Senhor, por que demorei tanto? Por quê? E o Senhor, no coração dele, falou, calma, quando você chegar ao céu, eu vou te apresentar teu inimigo de novo. Ele está comigo. Aquele coração dele ficou feliz. O que você me pergunta? O que você quer dizer com essa história? Você notou a similaridade das histórias? Sansão caiu com a história começando dizendo o quê, irmãos? Que ele viu. Se você não toma cuidado com o que você vê, obrigado. Se você não toma cuidado com o que você vê, se você não toma cuidado com aquilo que você coloca na sua boca, com aquilo que você toca, se você não tem cuidado dos seus sentidos, isso pode trazer queda para a sua vida. Isso pode destruir o seu ministério. O mais interessante é que uma vez um ateu me perguntou o que era o Senhor se apossar de alguém. Que possessão é essa? E eu dei 2 exemplos. Primeiro, Elias correu mais do que os cavalos do rei. Avisa, manda ele parear os cavalos. Quando o homem está pareando os cavalos, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor tomou, que ele chegou junto com ele, se não chegou primeiro. E eu já preguei sobre isso. E a outra história que eu contei para ele foi essa. De um homem que sem nada, só com as mãos, despedaça um leão. Não, você imagina um homem despedaçar um leão como se despedaça. Eu nunca despedacei nem cabrito. Quem dirá pensar em despedaçar um leão? Ele despedaça. Aqui, ó. Versículo 6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou. Em outras versões vai dizer que ele dilacerou. Como quem rasga um cabrito. Eu nunca nem rasguei um cabrito, quem dirá um leão. Eu nunca rasguei nem um gato. Um rato, talvez, mas com a mão não, com o pé, pisando. Barata, a gente faz isso. O homem pega o leão, despedaça o leão com as mãos. Poder que Deus deu para esse homem. Olha o poder que Deus deu para ele. E ele não entendeu, ele não soube entender daquilo que estava na vida dele. Muita gente tem se perdido nisso. Não faz ideia do poder de Deus agindo sobre a sua vida. E qual é na cultura judaica? Você, naquela época, você tocava em corpos, irmãos? Você tocava em coisa morta? Mas não contente só de passar de novo, ir e voltar, flertar, não só flertar, mas consumir o pecado, ele vai pelo mesmo caminho e quer saber como é que ele matou um leão, foi lá ver como é que ele foi. E aqui eu termino. Porque ele voltou no mesmo lugar. Foi lá ver o estado que ele deixou o leão. E tinha um mel. Coisa interessante, né? A abelha fazer mel num bicho morto. Como é que você... É Bíblia, irmãos, você não entende. Mas tem um mistério. Ele não só pegou o mel, como ele ainda teve a coragem de caminhar com aquele mel na mão, chegar em casa e ainda oferecer para os pais. Não só pecar, mas levar o pecado para casa de tal maneira que fazer que não tinha nada a ver pecar junto com ele. Aqui eu abro um parênteses para quem... ao homem da casa, para a mulher da casa. Cuidado com o que você tem feito, para que você não leve mel, doce, gostoso ao paladar, mas de lugares que não é para ser tocado, para dentro da tua casa. Cuidado. Irmão, pare. Ele foi atrás daquilo que ele já tinha matado. Aqui eu quero te dizer, pare de procurar
por aquilo que Deus já te ajudou a matar. Pare de voltar e olhar para aquilo que você já matou na tua vida, aquele pecado que habitava dentro de você, que foi luta demais para você se livrar junto com Deus, que Deus te ajudou a se libertar daquilo, e você tem o prazer de ficar rememorando, de ficar olhando. Não faça isso. Se Deus já te ajudou a matar esse leão, para que você vai olhar para ele? Para que você quer lá vê-lo como é que está o estado? Se você já está liberto, se você já está em outro nível, se você já passou por aquele caminho. Ele teve que voltar pelo caminho do pecado de novo, para olhar o que ele fez. Se orgulhar de um feito que ele achou que foi dele. Que humanamente seria impossível ele fazer sozinho. Apesar de ser um cara forte, bonito. Mas como é que acabou a história de Sansão, irmãos? Sansão, ele morreu como, irmãos? Meus leitores da Bíblia. Morreu cego. Mas a minha pergunta é, a gente leu que era mistério de Deus, era a oportunidade do qual Deus procurava para cessar o que os filisteus faziam com os israelitas. Deus já procurava a ocasião. O mais interessante, o que mais me chamou a atenção nessa história, é que Sansão, mesmo no seu pior momento de morte, todo errado, em pecado, Deus ainda cumpriu o propósito. Deus cumpriu o propósito, você pasme ou não, Deus ainda cumpriu o propósito pelo qual Sansão tinha que ter feito, que era destruir os filisteus. E aqui eu quero só fazer uma analogia simples. Ele morreu de braços abertos, empurrando as principais colunas daquele palácio, destruindo tudo. E Jesus também morreu de braços abertos. Quando Sansão morreu de braços abertos, tirando vida, Jesus morreu de braços abertos, trazendo vida. E vida em abundância. Eu quero dizer que Deus vai cumprir o propósito independentemente dos seus erros. Independentemente se você errar ou não, o propósito de Deus será cumprido. Deus cumprirá o propósito dele. Ele não depende de nós. Mas se nós colocarmos, nos prepusermos à disposição dele, ele cumprirá o seu propósito na sua vida. Não perca o foco. Não perca. Irmão, trabalhe bem os seus sentidos. Entenda e procure resolver suas fragilidades. Seja no tato, seja no olfato, seja no paladar, visão. Vou te fazer uma pergunta simples. Dos 5 sentidos para o reino espiritual, qual que tem que ser mais apurado? Oi? Exatamente, porque se você não saber quem está falando contigo, você vai olhar para onde? Você vai tocar o quê? Você vai sentir o quê? Vai cheirar aonde? Se os seus ouvidos não tiverem bem apurados, qualquer voz te conduz para qualquer lugar. Qualquer voz te orienta a tocar em qualquer coisa. Qualquer voz faz você olhar para qualquer lugar. Qualquer voz faz você cheirar, comer o que não deve. Esse era o problema. Eu imagino ele descendo para Tímina, Sansão descendo. O Espírito Santo não falava, o Espírito de Deus se apresentava. A voz do Senhor falava naquela época. Mas eu não tinha a voz do Espírito Santo. Mas eu imagino o Espírito de Sansão, não vai, Sansão, não. Por aí não. Olha as escolhas, irmãos, que nós estamos fazendo.
Será que nós estamos, como Sansão, teimosos, sabendo do projeto, sabendo do propósito, continuamos insistindo naquilo ao qual o Senhor não quer que nós façamos? Seja no teu ministério, seja no seu trabalho, seja na sua família, o que o Senhor Ele tem te pedido, que você tem insistido, dizendo: a decisão é minha, eu faço. Sabendo que você é nazireu, sabendo que você tem as suas diretrizes, você foi criado numa boa família, você ouviu dos seus antepassados, você já aprendeu com os erros daqueles que te antecederam, e mesmo assim você tem falhado, mesmo assim você tem procurado andar nesses caminhos, porque você quer viver as suas experiências. Isso é muito perigoso, irmãos. Isso é muito perigoso. Eu quero trazer um paralelo. A ovelha perdida, duas parábolas, paralelo sobre duas palavras. A ovelha perdida, o pastor deixou as 99 e foi atrás dela. Correto? Mas a ovelha é um animal dócil. A ovelha é um animal domesticável, que ela ouve a voz do seu pastor. A ovelha, irmãos, se perder, porque ela também enxerga mal, ela tem uma visão meio distorcida, é normal. O pastor vai atrás. Mas eu vou te fazer uma pergunta. O filho pródigo, o pai foi atrás? Porque a ovelha, ela decidiu se perder? Mas o filho pródigo decidiu ir embora. Tem pessoas, irmãos, que se a gente não entender isso, em saber se ela foi a ovelha que se perdeu, ou se ela é o filho pródigo que resolveu abrir mão do pai e seguir suas próprias convicções, tomar as decisões que ela queria. E tem gente insistindo com pessoas que o pai não foi atrás. Que o pai só está sentado esperando ela errar, esperando ela lembrar do alimento, esperando ela lembrar da casa e voltar e abraçá-la de braços abertos. Tem outras não, que são só ovelhas que se perderam, que o pai está falando: vai visitar, bate na porta, vê como é que ela está, vê se ela está bem. Ela só se perdeu. Ela não tomou a decisão por se perder, ela se perdeu por N fatores. Mas o filho pródigo, o pai só estava esperando. O pai perdeu as esperanças? Não. O pai o recebeu de qualquer maneira? Não. Mas o pai não foi atrás. Tem gente que Deus está fazendo assim, irmãos. A decisão é sua, eu vou respeitar. A decisão de abrir mão do pai, de pedir tudo e falar: Senhor, obrigado, o Senhor me deu um ministério, o Senhor me deu unção, me usou. Não, mas deixa aqui. Devolve a minha vida, devolve aqui, ó. Devolve o meu salvo-conduto aqui, ó. Devolve, que eu quero ir. Me devolve que eu vou embora. Me devolve o meu livre-arbítrio. Não quero mais. Quero viver da minha maneira. Eu quero fazer do meu jeito. Quando tem pessoas, irmãos, com alianças ou com diversas maneiras têm se perdido, não tem nem percebido. Não tem nem percebido que tem se perdido. Essas pessoas, vale a pena o Senhor te instruir. Peça orar, peça direcionamento ao Senhor. Senhor, como eu chego nela? Ela se perdeu, ela nem percebe, Senhor, que ela está perdida. Até mesmo dentro da igreja, irmãos. Tem pessoas que entram e saem, mas estão perdidas, precisando de ajuda. Essas o pastor deixa as 99 e vai atrás. Mas das pessoas que tomaram a decisão, o pai está esperando. Abriu mão? Não. Rejeitou? Não. Mas ele não foi atrás. Cuidado com as decisões que você tem tomado.
Pense bem no que você tem feito. Quais portais você tem aberto no mundo espiritual, na sua vida? E quais os acessos que tem tido sobre esses portais? O que você tem comido, da mão de quem você tem comido, quem você tem ouvido, as alianças que você tem feito, para onde você está olhando. Tome muito cuidado, seja cuidadoso, e não volte a olhar para aquilo que o Senhor já te ajudou a matar. São coisas que você já está liberto. Deus já te livrou disso. Esquece. Não volte pelo caminho para saber como é que está o leão que você matou. Não faça isso, que você pode cair. Você pode declinar, assim como Sansão, e tocar naquilo que não era para ser tocado. Amém, irmãos? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.